Vamos lá, gente. Hoje a missão é descobrir quem foi o culpado pela derrota do Atlético para a equipe do Santos e para a equipe do Puerto Cabello. Vamos lá, em hierarquia, o topo mais alto da hierarquia do Atlético é o principal culpado. E hoje eu vou pegar a pessoa do senhor Paulo Brax. O Paulo Brax, vamos lá, cara. Você teve 150 milhões de oportunidades para poder reforçar esse elenco. E infelizmente você gastou com Cassierra, Preciado e Alaminda. Vamos lá. O Alaminda está lesionado, então ele não pôde jogar ontem. O Cassierra custou 7 milhões de euros. E ontem ele não foi a primeira opção do treinador. Não foi. A primeira opção do treinador ontem foi o Cauã Soares, que é um jovem que recém chegou da base. Ou seja, o seu atacante de 7 milhões de euros não foi a primeira opção do Barba Domingues. Então aí, beleza. O Preciado nem foi para o banco, o Preciado foi cortado. E quando o Preciado atuou contra a equipe do Puerto Cabello, tomou nas costas mais uma vez. E aí, gente, vamos lá. Pô, Paulo Brax, com 150 milhões, você conseguiu fazer isso, velho? Pelo amor de Deus, Paulo Brax. Assim, cara, contratou errado, vamos lá. A lateral direita era uma prioridade? Era. O centroavante também era. O ponta direita? Era. Mas, pô, você poderia ter feito melhor do que você fez. Pô, por enquanto, Minda, Preciado e Cassier não resolveram. E aí eu falo pra você, vou deixar uma pergunta pra você, Paulo Brax. É, Você acha que o elenco de 2025, que foi vice da Sul-Americana, ele precisava de jogadores que chegassem e jogassem ou de jogadores que necessitavam de adaptação? Essa é a pergunta que eu faço para você. No meu ponto de vista, o Atlético precisava de jogadores que chegassem e jogassem. E não são os casos de Preciado, Alaminda e Matheus Cassier. Ou seja, você contratou mal. E na segunda camada de responsabilidades tá o nosso querido dono, os queridos, né, donos do Atlético. Por quê? Anunciaram no final do ano que haveria a maior liquidação da história do Atlético, que ia sair todo mundo. Mas isso não foi verdade. Ó, o Bernard tá aí, o Igor Gomes tá aí, o Alonso tá aí, o Júnior Santos até pouco tempo tava também, agora saiu. Vamos lá, o Scarpa não vem rendendo, tá aí também. Então, gente, falaram que ia mudar tudo e não mudou. E aí eu vou entrar nesse tópico agora, que o terceiro culpado para mim ontem foi o Barba Domingues. Substituiu mal, escalou bem. Os 11 iniciais é isso aí. Mas substituiu mal. Mas ele tem culpa? Tem. Pô, não precisava ter tirado o Alan Franco para colocar tirado o Natanael para colocar o Bernard e ter deslocado o Alan Franco para lateral direito. Precisava disso? Não precisava. Ele poderia ter não quero um volante. Tira o Alan Franco direto, pô. Ou tira o Tomás Pérez. Aí ele mexeu tudo. Tirou o Natanael, que não estava mal na partida. O Natanael estava fazendo uma partida ok. E aí virou aquela bagunça. Aí colocou o Cauã Soares no lugar do Renier. Aí depois tira o Hulk e coloca Dudu. Aí depois tira Vitor Hugo e põe Cassier. E aí vira aquela bagunça. No mesmo jogo, Barba, você usou 3 centroavantes e não resolveu. Não resolveu. Aí, pô, coloca o Bernard. Olha a bola que o Bernard tinha. Gente, o Bernard poderia ter cruzado para a área. Pô, ele vai dar uma bola no Dudu. Por quê? Não explica. E agora, para finalizar esse tópico do Barba Domingues, o próprio Alan Franco teve uma bola na lateral direita que eu garanto para vocês que o Natanael é ruim. Mas o Natanael não ia cruzar da forma que o Franco cruzou. Foi culpa dele? Não. Ele não é lateral direito. Precisava ter feito toda essa quizumba que ele fez? Não, não precisava. Então, o Barba Domingues tem sua culpa. Mas, mais do que isso, ele não tem peça. Pô, ele olha pro banco, vou mudar o jogo. Ele tem Igor Gomes, Scarpa, Bernard. Vai mudar o jogo? Pô, o zagueiro tá mal. Pô, eu vou tirar o Lianca, vou pôr o Pica de Mel, vou colocar o Alonso. Vai resolver? Não. Então, para começar aí as nossas considerações iniciais. Agora, gente, vamos passar agora pela escalação do Atlético e vamos pontuar algumas coisas aqui. A primeira delas que eu vou pontuar aqui, gente, é esse cara aqui, cara. O Lianca, igual eu falei pra vocês. Ele é o atleta mais técnico do Atlético no quesito defesa. Pô, joga muito. Vamos lá. Tá voltando de lesão, tá mal fisicamente o Lianco. Pô, o tempo de bola dele tá zero, então ele precisa engrenar um pouco mais, né, pra gente ver algo melhor do Lianco, mas ele voltou com aquela fase de não ter cabeça. Pô, ontem, vocês podem ver aqui, né, esse amarelinho dele aqui, pô, ele saiu da zaga do Atlético e foi no meio de campo pra pegar o Gabigol do nada. Pô, eles têm uma rixa. Beleza, velho. Pô, sai no box depois, cara. E outra, eu tô avisando isso porque tá vindo o clássico aí.
Ele tomou aquele soco, teve aquela confusão. Lianco, pô, mais cabeça, velho. Você vai jogar o clássico, se você entrar do mesmo jeito que você entrou contra o Gabigol, você vai prejudicar o Atlético. Então, mais uma partida apagada do Lianco. Essa nota 7 aqui não reflete a verdade. Então, o Lianco ontem me mostrou aquela skin sem cabeça dele. Vou falar do nosso querido Lodge. Cara, mais uma vez, parece até um replay do que eu já disse. O Lodge ontem fez mais uma partida muito ruim. Cara, o Lodge tá mal fisicamente, tá mal tecnicamente. Parece não ter compreendido o estilo de jogo do Barba até hoje. Teve um lance que ele é lateral esquerdo, ele tava na lateral direita. Então, assim, uma confusão mais uma vez, mais uma péssima partida do Renan Lodge. O Juan Tressoldi foi, assim, um sopro de esperança na zaga do Atlético. Não fez uma partida ruim. O Natanael, muita gente criticando ele pelo gol do Santos, mas, pô, correu o campo inteiro, bicho. Pô, ele tava sozinho. Então o Natanael também, pra mim, fez uma partida decente. O Tomás Pérez e o Alan Franco, eu vou falar dos dois aqui em união, como se fosse um casal. Vou até colocar o Alan Franco aqui do ladinho aqui. Porque, vamos lá, gente. Alan Franco e Tomás Pérez ontem parece que estavam com medo do Neymar. Pô, tinha lance ali, velho, que a bola tava queimando no pé do Tomás Pérez. Tava queimando no pé do Alan Franco. Por quê? Eu acho que era medo do Neymar, era medo do Rony, não sei, bicho. Pô, ô Barba, se você tá saindo jogando e não tá dando certo, quebra a bola pra frente, pô. Você viu que o Atlético tinha muita dificuldade de sair com a bola do goleiro, da zaga, direto no meio de campo, saindo tocando. Toda hora perdendo bola. O Atlético perdeu 3 bolas em sequência, que o Santos começou a apertar, Tomás Pérez uma loucura, o Franco mão na bola, que zumba do caralho. Ô, gente, não tá dando certo? Quebra a bola pra frente, porra. Vai entregar o gol? Então, assim, pra mim, Tomás Pérez e Alan Franco, os dois foram muito mal, parece que estavam com medo da equipe do Santos, não sei o que foi. O Vitor Hugo fez uma partida razoável, nada de espetacular. O Tomás Coelho ontem fez uma partida apagada. Mais uma vez a bola caiu no pé dele. Era o gol do empate. Ele, num desespero danado, enfiou o pé do jeito que ela veio. Não dominou, não tentou nada diferente. Mas tá bom. Nota 6 pro Tomás Coelho. O Reinier, cara, é pra mim aqui um ponto de discordância, cara. Ó, igual eu falei pra vocês. Pô, ô Barba, você olha pro banco, você tem Bernard, Scarpa, Igor Gomes. Não resolve, certo? Mas o Reinier é muito pior do que todos eles. Porque, ó, o Bernard de vez em quando ele acha um cruzamento. Igual ele quase achou ontem. Beleza. Pô, o Scarpa, também, de vez em quando o Scarpa acha um chute, acha não sei o que, parará, beleza. O Igor Gomes, de vez em quando, Deus abençoe ele acha alguma coisa. Agora o Reinier, cara, eu te desafio a me falar assim, ó, o Reinier em tal jogo, ele achou um lance que Deus iluminou o caminho pra ele. Não. Então o Reinier pra mim é água de salsicha, água bamba, não faz nada. E você, todo jogo, o Reinier é titular. Por quê? Cara, se você falar pra mim, cara, você prefere o Reinier titular ou um menino do sub-15 do Atlético? É melhor o sub-15, velho. Porque o Reinier a gente sabe. Quem sabe o sub-15 não desponta e arrebenta. E agora, pra mim, nota vermelha pro nosso querido Hulk. E aí eu vou falar pra vocês, cara, mais uma partida muito apagada do Hulk. Ontem, tudo que o Hulk tentou, ele errou. Inclusive no lance do gol do Santos, quem dá aquele lançamento à torta direita foi o nosso querido Hulk. Mais uma péssima partida. E aí eu falo pra você, ô Paulo Brax, novamente eu vou citar você. Olha que ponto chegamos. O Hulk, ele foi questionado em 24, foi questionado em 25, foi questionado no começo de 26. E aí você trouxe a solução, ó. Trouxe o Cassierra, porque ele vai ser o titular e o Hulk é o reserva. E hoje, o Hulk é titular do Atlético. Porque o Cassierra não consegue. Agora, você pergunta pra mim, quem que você prefere ver, Cassierra ou Hulk? Eu prefiro ver o Hulk, porque pelo menos a cada 10 jogos ele acerta um chute. O Cassierra nem isso, cara. O Cassierra parece que aquele meme do cavalo trotando ao redor da bola é o Cassierra. Ele corre, ele embaraça com a bola, parece ter uma canela do tamanho dessa tela do computador. Pelo amor de Deus, velho. Então, Paulo Brax, a culpa do Hulk ser titular é sua. Pô, você trouxe o cara que ia botar ele no banco e o cara não pôs. Então a culpa foi totalmente sua. Mais uma péssima partida do Hulk. Agora, gente, para a gente caminhar aqui para o final, eu vou dedicar esse tópico aqui para vocês verem como o Atlético se deformou ao longo da partida. Vamos lá. Saiu o Natanael, lateral direita, entrou o Bernard, que é meio campista. Saiu o Reinier e entrou o Cauã Soares, ou seja, trocou 2 segundos atacantes. Mas a gente sabe que o Reinier não faz essa. Aí depois ele tirou o Hulk e colocou o Dudu.
e deixou o Coelho. Ah, essa substituição aqui, beleza. O Alexander no lugar do Tomás Pérez. 6 por meia dúzia. Show. E depois ele tirou o Vitor Hugo e botou o Cassier. Ou seja, tirou mais um meio campista e colocou um atacante. Ô, gente, olha como é que o Atlético terminou a partida. O Atlético terminou a partida com Lodi, Tressoldi, Lianco e Franco na direita. Alexander de volante, Coelho, Bernard, Dudu, Cassier e Cauã Soares. Aí eu falo pra vocês, olha a bagunça que o nosso querido Barba Domingues fez. Pra quê? Qual o sentido? Resolveu? Não. O Atlético não criou nada. Ah, pô, empilhamos o atacante lá. O Cassier entrou, não cruzaram a bola pra ele. O Cauã Soares não teve um cruzamento pra ele. O único aqui que entrou e minimamente melhorou o time foi esse cara aqui, ó. O Alexander. Ô, gente, o Alexander melhorou e muito. O Alexander melhorou e muito o Atlético. Por quê? Ele é um volante técnico. Agora eu te pergunto, por que diabos que o Alexander é reserva pro Igor Gomes? Por que que o Alexander não tá pronto? Que físico é esse que o Alexander tem, cara? Pô, a gente tem que olhar, bicho. Porque, pô, chegou, aí veio da Arábia, aí não tá pronto. Aí machucou, aí voltou. Aí não tá pronto, aí machucou de novo, aí voltou. Ô, gente, se o Alexander não tiver uma sequência de jogos agora, chega no meio do ano, gente, agradece ele e dispensa. Porque, pô, esse cara vai ficar pronto quando? Vai esperar, ó, pô, Jesus voltar na terra pra esse cara ficar pronto, bicho? Não dá. Ô, Alexander, vamos aí, vamos correr, vamos academia, vamos fazer crossfit. Não sei o que você vai fazer, filho. Mas, pô, se engrene aí, entre em forma. Pô, o Atlético precisa de você. E por falar em precisa de você, Alexandre, o Atlético hoje não tem o volante motorzinho. Os volantes do Atlético é rifador. Não tem aquele volante que você fala, ó, ele vai pegar do Lianco, ele vai correr com a bola, vai entregar no pé do Bernard, vai entregar no pé do Scarpa e aí ele volta. Não tem. Pô, o Tomás Pérez é bom, o Alan Franco é bom, mas não é essa característica. E um time que não tem o volante motorzinho, fica aquela confusão. Então, mais uma vez, os principais culpados da derrota do Atlético. Paulo Brax, pela péssima gestão de elenco, os 4 R's que deram 150 milhões na mão de um cara que não entende nada, e o Barba Domingues ontem, que mais uma vez, ô Barba, pelo amor de Deus, as mudanças que você fez foi uma loucura. Mas agora, eu vou entrar aqui por último, né, já que eu já safei a parte do jogo, no seguinte, algo que está me preocupando. O Atlético, conforme já está sendo descrito pelos grandes veículos de comunicação, vai poupar mais uma vez a Sul-Americana. Tá bom, eu concordo que a Sul-Americana não é o troféu desejado por todos os brasileiros, tá certo. Mas aí eu te faço uma pergunta, ô, diretoria do Atlético. Tá, o brasileiro é no máximo G6, G5, G4, no máximo. Assim, se Deus jogar chuva de bênçãos no Atlético, porque esse time é muito ruim. Beleza, vamos chegar no G4. Na Sul-Americana, abrimos mão, então não vamos ganhar, que a gente abriu mão, certo? Beleza. Na Copa do Brasil, vamos botar o time titular? Vamos focar na Copa do Brasil? É isso que nós vamos ganhar? Ou vocês estão pensando em só um G4 tá bom, não queremos títulos, não vamos ganhar nada, beleza? Vamos, beleza, a gente só quer classificar para Libertadores. A gente não quer cair, não quer ganhar nada. Essa é a ambição de vocês, cara? É para isso que o Atlético virou SAF? O Atlético virou SAF para a gente orar para Deus nos dar 45 pontos? Para a gente voltar a almejar um simples G4? A gente não tem condições de ganhar uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, porque não tem elenco? É isso? Para isso que o Atlético virou SAF? Essa foi a promessa que vocês fizeram? Não. Vocês falaram que em 2025 o Atlético ia ganhar tudo. Não ganhou. E eu vou falar para vocês, já estão jogando para 2030. Vai chegar lá em 2030, a gente vai estar aqui nesse canal, a gente vai estar vivo? Não sei. Mas lá em 2030, vocês vão jogar para 35, vai jogar para 38. Assim como a promessa do shopping, vendeu o shopping, vai resolver. Resolveu? Não. Aí, agora vem esse aporte, vai resolver a dívida? Não. Aí depois, mais uma coisa. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês definem, ou o Atlético vai ter uma SAF que vai fazer o Atlético vitorioso, ou então a gente vai desistir. Porque o que vocês estão trazendo para o torcedor do Atlético é a vontade de desistir. Porque a gente vê um elenco muito mal treinado assim, vou reformular, né, muito mal montado, né, na verdade, com treinadores saindo de 6 em 6 meses, o Atlético troca de treinador toda hora, não resolve. Pô, esses atletas aí moeram Kudê, Filipão, Cuca. Então, gente, mandar o treinador embora vai resolver? Não, não vai resolver. Se o nosso querido Barba Domingues for embora, vai resolver? Não, não vai resolver. Mas alguma coisa tem que ser feita. E aí, vai cobrar de quem, Paulo Brax? A culpa é sua e você vai rodar.